Salve, salve, rapaz! Estamos de volta aí, ó. Aguardando o nosso mano Jeff Ferreira. Todo mundo que estava com a gente aí, por favor, hein? Retornem, retornem. Que tava muito massa o papo. Tava de mil graus as ideias. E é isso, né, galera? Aproveitar para vocês se inscreverem no nosso canal aí, Rappel News. O link tá na bio. Já estamos voltando aqui. Gilwalk, a Manu, viva o Picho sempre. É isso aí. Marivaldo, enfim. Todo mundo que tá chegando aí, estamos aguardando o nosso mano Jeff retornar aí pra gente continuar o nosso papo aí. E aí, Juana, grande Juana. Obrigado aí por prestigiar a nossa live de hoje. Vamos ver aqui. Pô, que legal, agradeço mesmo, hein, dele me acompanhar aí. Bacana. Ó, o Jeff já voltou aqui, nosso maninho. Vamos que vamos, continuar com o papo, tava bom. É isso aí, agora o Jeff já tá entrando aí. Só um minutinho aí, galera. Ô, face da morte, pô, da quebrada. O Erley. Ô, Jeff, eu vou mandar um novo convite pra você aí, ó. Acho que agora vai. Erley, Mano Ed, finado DJ Viola. Nossa Senhora. Década de 90. E aí, Jeff? Salve! Voltamos. Veio a outra lá. Vamos continuar, que o papo tava bom. Vamos, tá massa. Tá da hora. Ô, Jeff, então, cara, eu até você me perdoe. Eu sabia que você tinha os programas, mas não sabia de todo esse seu lado de organização, de. Não, por conta do livro também eu sabia, né? Mas de organizador, de empreendedor para lançar os grupos, cara, é um trabalhão. E não, eu me É. lembro dessa coletânea, mas infelizmente eu não consegui ligar você, a sua pessoa a essa coletânea. Eu lembro que o pessoal do Noticiário Periférico, acho que também o Portal Rap Nacional divulgou, pô, legal pra caramba. Quando você falou o nome, eu associei. E deve ter dado um baita trabalho, né? Nossa, cara, imagina você administrar tudo isso de gente, né? Lidar com artista é complicado, né, cara? Primeiro tem que Nossa, garimpar, né? Achar a pessoa e tal para colocar no disco, aí conversar, explicar qual que é o projeto. Aí o mano quer colocar uma faixa, depois ele muda, quer outra, e aí a arte já tá pronta, enfim, né? Mil fitas, mas é um trampo. e deixa eu te perguntar, esse projeto dos CDs aí, por conta do seu programa, você conseguiu recurso junto à iniciativa privada? Foi colaborativo? Foi processo de levantar fundos através da internet? Como é que foi? Não, foi totalmente independente, né? Porque o programa aqui na rádio, ele é uma rádio pública, rádio educativa, então não tem fins lucrativos. E do mesmo modo, o trabalho lá é totalmente voluntário, né? Não tem nenhuma remuneração nem nada do tipo. E também não vai ter verba destinada assim para qualquer
coisa relacionada, né? Então, eu gravo o programa em casa, edito em casa, mando por e-mail, eles só executam na rádio, né? Algo totalmente independente. E para fazer as coletâneas foi tudo na raça, né? Com o apoio dos artistas, dos amigos, para fazer a prensagem do CD físico, né? E foi tudo assim na raça, tudo muitas vezes metendo a mão no bolso mesmo, né? Mas com a vontade de ver a coisa acontecer, né? Entendi. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu acho que seu microfone está raspando um pouquinho. Né? Não sei se é na camiseta e tal. Tô te ouvindo, mas é que emite um chiadinho assim. E Melhor agora? melhor, melhor. Oh, melhorou. Legal. E deixa eu te falar outra coisa. É, você, além desse lance aí da promoção dos CDs da rádio, você também promove eventos? No período pré-pandemia, você promovia eventos também? Não. É, Tem vários amigos que fazem, né? Organizam festas, eventos e tal, e às vezes ajudo em uma ou outra coisa, mas essa não é minha praia, não, cara. É, que é complicado. Eu nunca tentei, assim, né, sozinho, fazer alguma iniciativa do tipo, e também nunca me senti, assim, convidado, né, para tal coisa, assim, desse porte. Ah, legal, legal, bacana. Ô, Jeff, aí você falou para mim, em 2002 começou seu contato com o rap nacional, tal, e até você chegar o projeto do livro, que a gente logo logo vai comentar dele, ele é anterior ao seu programa de rádio ou primeiro veio os programas de rádio aí? Toda essa sua militância em musical? Quando eu lancei o livro 30 anos do disco Hip Hop Cultura de Rua, né, em 2018, eu já tinha lançado dois livros antes, o primeiro foi em 2012, que é Mangue Beat, A Revolução da Lama, tô até com ele aqui para mostrar, Pô, claro, né? pô. Olha que bacana, cara. Porra, Mangue Então, Beats, é louco. Nação Zumbi. e aí, se a gente voltar naquelas conexões que a gente estava fazendo, né, do rap com o punk, com outras cenas, o Mangue Beat tem muito disso, né? Chico Sainz era b-boy, eles tinham uma crew, Legião Hip Hop, tanto de b-boys como de grafiteiros, né? Depois tiveram grupos de DJs, né? Até formarem a banda. E, enfim, né, tem uma conexão muito forte ali com o hip hop, com o rap. E esse livro aí, então, ele é de 2012. Porém, 2012 eu lancei ele assim de uma forma também totalmente amadora, né? Totalmente assim, sem muito saber o que estava fazendo. Escrevi e lancei, joguei na rua. Aí o que acontece? De 2012 até 2020, eu passei revisando esse livro, né? Ano após ano eu revisitava o arquivo, melhorava alguma coisinha e tal. E aí 2020, que foi ano passado, eu lancei ele de uma forma mais profissional, né? Mudei a capa, mudei a diagramação, mudei tudo. O texto é o mesmo, né? Lá de 2012, então ele é um livro aí já com 10 anos praticamente, né? Só que todo ano ele era revisitado e melhorado. A história em si é a mesma, mas é escrita de uma melhor forma, com uma fluidez melhor, né? E em 2017 eu lancei outro livro, vou mostrar aqui também. Na verdade, eu não tô com ele aqui, cara. Vou ficar devendo, mas tem foto dele lá no perfil do Instagram, que é Submundo do Som Entrevistas, né? Então eu comecei em 2014 o site do Submundo do Som. Que qual que era a ideia? Era toda vez que eu escutava um disco, eu falava assim, porra, mais gente precisava escutar esse disco também, né? E se eu chegar para a pessoa e falar assim, mano, escuta esse disco, talvez a pessoa não vai escutar. E se eu escrever um texto sobre esse disco, né? Colocando ali todo o sentimento que eu tive ao ouvir aquele disco. E o primeiro que eu fiz isso foi com o disco Sangue e Audiência da banda O Furto, né? A banda do Marcelo Iuca, que foi baterista do Rapa, né? Um dos letristas mais foda desse país. E o disco Sangue e Audiência eu curtia muito, eu achava ele muito poético, e escrevi sobre ele. E quando eu estava com o texto pronto, eu falei, e agora? O que eu vou fazer com esse texto, né? Eu vou mandar por e-mail pro pessoal.
Só que era o recurso da época, né? Tinha o Facebook e tal, mas o Facebook era mais textos curtos, né? Não era para textos muito longos, como ficou um tempo depois. E aí eu pensei, bom, eu poderia também publicar ele em algum blog, alguma coisa do tipo, né? Ele foi o embrião para começar a criar o submundo do som. Depois que eu publiquei então esse texto na internet, no site, né? Fui atrás de fazer outros e para o livro do Mangue Beat eu entrevistei o Gilmar Bola 8, percussionista da Nação Zumbi, né? E a entrevista ela entrou no livro. Eu peguei a entrevista também e publiquei ela separadamente no site. Falei, bom, então eu já tenho resenha de disco e entrevista, né? Vou atrás de mais pessoas para entrevistar. E aí começou então esse corre de entrevistar artistas, né? Bandas, rappers, MCs, e DJs, grafiteiros. E fui entrevistando várias pessoas da cena, né, cara? E aí, então, 2017, o site, então, ele aconteceu de 2014 a 2017, ele funciona até hoje, né? Eu ainda administro ele, mas de Você me 2014 a 2000. permitir, ó, desculpa te interromper, a galera aí tem a página no Facebook, mas eu tô direto aqui no site, né? Mas tem também no Instagram, onde você vai conseguir o link para ir para o site, tem a página no Face, né, Jeff? O que eu gostei Exatamente. muito, cara, que eu gostei muito mesmo, é o layout, viu? A página tá de parabéns. O Pô, que layout é massa. muito louco, cara. Muito louco. E aí você criou o Submundo do Som. E a maioria dos textos aqui é tu que escreve. Todos, bem dizer, Todos. sou eu que escrevo, né, cara? Todos. Algumas pessoas já colaram, né, já contribuíram, já publicaram, mas eu toco ele sozinho, né? E aí, então, de 2014 a 2017, ele foi meio que assim, tentando ver qual que era a identidade do site, para que lado que ia e tal, né? E aí, em 2017, eu comecei a intensificar mais, né? A publicar com maior periodicidade e tal. E eu vi que tinha bastante entrevistas já publicadas no site e que daria um livro, né? Então, eu organizei elas, as entrevistas que eu fiz de 2014 a 2017 e publiquei sobre o nome de Submundo do Som Entrevistas Ano 1, né? Apesar de ser Ano 1, é porque era essa primeira fase do site. Então esse foi o segundo livro, né? Teve entrevista com o GOG, com o Pavilhão 9, com o Lindomar 3L, com o beatmaker Skitter, com a Dori de Oliveira, com o Gilmar Bola 8, né? Enfim, é um trabalho bem legal porque ele reúne assim nomes, pessoas de renome, né, na cena da música Exatamente. e artistas anônimos, né? Tem muitos rappers aqui de Jaguariúna que cederam entrevista, outros de outros estados. Então é essa mescla, né, de novos talentos, né, de pessoas anônimas com artistas mais renomados, né? Então é um trabalho que, modéstia à parte, eu gosto bastante porque ele traz essa mescla aí de conceitos, né? E ele foi publicado em 2017. Aí, em 2018, eu lancei o 30 anos do Hip Hop Cultura de Rua. Tô com ele aqui para mostrar também, Opa, por né? favor. Clássico, clássico, clássico. Esse livro é E, um registro maravilhoso, diga-se de passagem. e aí, cara, eu até falo essa história na introdução do livro, né? Que eu tava num sebo uma vez e eu peguei esse disco na mão. E eu fiquei pensando, porra, Hip Hop Cultura de Rua, né? Esse disco vai fazer 30 anos e tá aqui num sebo empoeirado, né? Tipo, praticamente jogado. Falei, será que o dono da loja tem ideia da história que esse disco tem, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. O quanto que as coisas têm um valor sentimental, cultural, emocional para algumas pessoas e para outras não, né? Eu falei, pô, 30 anos e ninguém vai falar nada desse disco, né, cara? Se ninguém vai falar, então eu vou falar. Vamos trazer a história dele, né? Contar um pouquinho da história, como que foi construir o disco, quem que participou, quem que produziu, onde que gravou, qual que era o contexto da época. E, e a ideia era de homenagear o disco, né? Então fazer esse registro em homenagem ao disco. E agora tá aí, né? Hoje, 33 anos do disco Hip Hop Cultura de Rua, né? 3 anos depois do lançamento. Vou até falar aqui em primeira mão, Fex, que Claro, agora em fica à novembro, vontade.
em novembro. A gente vai relançar o livro, segunda edição dele, né, pela editora Dana Letra. Ele está sendo revisado, tem a inclusão de alguns fatos novos, mas nada que foge da essência, né? O livro é o mesmo, ele só vai ter uma revisão, algumas informações a mais, né? E vai ser lançado então em novembro, porque o disco Hip Hop Cultura de Rua ele foi lançado no dia 2 de novembro de 88. Então o livro ele foi lançado também no dia 2 de novembro de 2018, né? Quando completou 30 anos, e agora 2 de novembro é o lançamento aí da segunda edição dele, né? Ele é revisado e mais atualizado, né, com alguns fatos que alguns dos artistas fizeram nesses anos depois, né, e é isso, né, cara, é um livro aí que tá tendo bastante procura, a galera gosta bastante quem leu, né, porque, como você bem falou, é um registro histórico, né, cara, até então não tínhamos tantas coisas assim sobre o nosso rap. O rap, cara, ele tem até bastante livros publicados a respeito dele, se a gente observar todo o universo de livros lançados. Mas a grande maioria dele é livros feitos dentro das academias, né, da universidade. Por exemplo, o rap é a sociologia, o hip hop é a filosofia. E não tenho nada contra esses livros, eu acho que eles são importantes, eles são necessários, né? Devemos ter livros assim, mas falta livros de registros históricos, né? Livros como, sei lá, o hip hop cultura de rua, né? Que fala dos bastidores, do rap dos anos 80, né, cara? O rap dos anos 80 é pouco falado no Brasil, né, cara? O próprio livro do DJ Rafa, né, cara? Que é uma enciclopédia, e muita gente não Sim. sabe, mas o DJ Rafa... Eu até fiz um vídeo, fica aqui o convite, e o pessoal se inscrever no seu canal, depois a gente vai repassar as redes novamente, fica aqui o convite para quem está nos assistindo. A gente inaugurou uma série de programas lá, você deve ter visto, de episódios, na verdade, que é os feats, as colaborações de artistas brasileiros com artistas gringos. Pô, o DJ Rafa, ele gravou o primeiro disco solo de uma mulher, que foi a Sweet Lee. Acho que você deve recordar dela. Oh, e tem uma participação icônica ali, cara, que é o cara da banca do Dalente Mob. Agora, pô, por conta... Eu esqueço, cara. É isso que eu lembro que eu te falei. Covid me deixou meio sequelado nisso aí. Eu vou lembrar o mano aqui, mas enfim. É um dos caras que eram da gravadora Dalente Mob do Ice Cube. Olha o peso. E quando o cara gravou, era ali, meu. Quando o Ice Cube fundou o Dalente Mob. Então, quer dizer, nós conseguimos uma rapper feminina com um cara da banca do Ice Cube e pouca gente sabe, cara. Então, e aí, cara, puta, hoje tá foda, mas vou dar mais uma notícia aqui em primeira mão também. Eu tô trabalhando num livro que eu posso dizer aí que ele já tá em, sei lá, 60% pronto. Vai ser meu próximo livro. Eu não sei se lanço ele ano que vem ou 2023, aí é uma questão de marketing, de estratégia, que depois a gente vê. Mas esse livro, ele vai se chamar Histórias Quase Secretas do Rap Nacional. E a ideia, cara, é contar essas histórias igual essa que você falou, né? Então, dando aqui um spoiler do que vai vir nesse livro. Por exemplo... por que história quase secretas, né? Porque não são secretas, né? São histórias aí que as pessoas sabem, mas é um grupo pequeno que sabe, aquele grupo que se propõe a pesquisar, a viver ali o hip hop mais a sua essência, né? Não tá assim na boca de todo mundo, assim como uma informação fácil, né? Por exemplo, Nelson Triunfo e a Funkcia participaram da abertura da novela Partido Alto, né, cara? O disco Hip Hop Cultura de Rua teve uma treta com o disco O Som das Ruas. Que mais, cara? Black Alien e Speed se conheceram, né, lá no Rio de Janeiro, no lançamento do disco Hip Hop Cultura de Rua. Essas histórias. O Mr. Sun, né, que é um DJ argentino que lançou o Black Juniors, né, tem a história dele. Tem outro também que é eu chamo de O Triste Fim do Black Juniors, né. O Black Juniors foi um grupo que teve muito sucesso, né, gravaram
Participaram da trilha sonora da novela Chíspitas do SBT, participaram dos Trapalhões. Eles eram 4 irmãos que 2 deles foram assassinados, né, cara? Entraram na casa dos meninos achando que iam encontrar o disco de ouro deles, não encontraram e acabaram assassinando o Laércio, né, que era o mais velho deles. Eu E, desconhecia, enfim, cara, essa tragédia familiar deles. Eu fui no show sim, deles, cara, 1991. olha O aí, Tony Bizarro, o Emmett Bronx, lançamento do Taíde DJ1 Hip Hop na veia. Cara do que céu, eu foda. desconhecia essa informação. Que tragédia, cara. Sim, o Laércio ele foi morto nesse roubo, né, que entraram na casa dele, e depois o Adilson, né, o outro irmão, foi pego numa emboscada que ninguém sabe até hoje o que aconteceu, né? E, e aí o Frank, que é o mais velho, que é o mais novo deles, né? É, o mais novo não sei de dizer, né? Não vou entrar nesse mérito porque eu não sei dizer. Mas o Frank ele tentou voltar com o Black Juniors, outra formação, aí já em 2011, 2012, né? Mas é difícil, né, ter o sucesso que teve ali nos anos 80. Ah, é. E o Frank não tem nada a ver com o Frank Frank, não, né? Não, Aquele não, é Frank outro Frank que mano. saiu na Zimbábue. Ah, é outra. É, porque o Frank Frank faleceu também, né? Não sei se você sabe. Não, não sabia. É, cara, porra. E o Frank Frank, você vê, ele saiu no disco Consciência Black, né? Você se recorda um, e é um cara que, assim, até o pessoal do hip hop mesmo não sabe da magia, do Não quão ele sabe. foi importante, né, cara? E a Zimbábue, infelizmente, na época, fez poucas cópias de disco, né? Daí é de suma importância o seu trabalho. Porque além de você levar conhecimento ao público, fica aí o registro histórico, né, cara? Que é uma deficiência na nossa cultura. Eu vi recentemente o Emicida falando sobre isso, né, cara? Infelizmente, a nossa cultura, até por questão de dinheiro, por questão de estrutura, o pessoal na década de 80, 90 não se preocupava com esse lance de áudio, de gravação, de De vídeo, né, registro, cara? né? É de retratar e fazer tudo isso daí. E, pô, esse trabalho que você vem fazendo, ele é de suma importância, cara. Suma importância, de um valor histórico muito grande, um valor documental muito grande. Porque parece que não, cara, mas assim, como você disse, nós estávamos conversando. Se não é a gente aqui, ó, falar dos caras dos anos 90, vai cair no esquecimento, infelizmente, cara. Vai É, cair. cara, por exemplo, você citou aí Emmett Bronx, né? Mas é um cara assim que o hip hop também não conhece ele, né? Conhece. A gente fala muito de Taíde, do Pepeu, do Jack, mas o Emmett Bronx é um cara também que teve uma importância muito grande e não é muito lembrado quando a gente fala dessa galera aí da primeira geração, né? Se é que podemos dizer assim. Sim. Mas, ô Fex, esse livro aí, então, né, tá em processo, mais ou menos uns 60, 70% pronto, né, do material bruto, depois, obviamente, vem as revisões, mas já fica o convite para você, mano, para você chegar junto aí e fazer o prefácio dessa obra, mano. Porque você Porra, também é que humano, honra! Que isso, cara? Pô, a honra é minha, mano. que isso, Porque cara? você é um cara, né? O Rap Old News é um canal que tem essa preocupação, né? De registrar e também resgatar, né? O rap dos anos 90, 80. Tem muito conteúdo aí dessa fase e, porra, de tirar o chapéu também o trampo que você faz, mano. Você e sua equipe. Ô, obrigado, cara. Obrigado, eu agradeço. Eu fico lisonjeado, porra, honrado. Vou até agradecer. O Cleitinho estava passando aqui, meu mano Cleito, ele deu uma força pra gente. Ele que cedeu esse perfil pra gente. Olha aí, Cleito, essa conquista também é sua, meu parceiro. E, cara, a gente estava falando sobre esse lance da divulgação do pessoal dos anos 90. É muito louco, porque assim, aí é uma série de fatores. Você pode me ajudar. Tem mais propriedade para falar do que eu. Não é que os caras dos anos. Não é que também o público esqueceu do pessoal dos anos 90. Lógico, tem toda a questão mercadológica. Hoje a Som Livre tem um departamento para hip hop. Eu nunca pensei nisso. Para gravar Uhum. o pessoal do trap, do rap. Eu nunca pensei nisso.
Mas tem a questão também do tempo, né, cara? Da gente não saber lidar com as mídias sociais. Eu me incluo nisso. Não é só os grupos, Com os certeza. boys. E faltou esse amparo, né, cara? Assim, esse anteparo de, pô, vamos documentar tal. Então tem muita coisa boa, como você falou, do Emmett Bronx, que é um disco nova era, sensacional, clássico do rap nacional. Geração rap, cara. O próprio DF Movimento, o Neon Break Rap, enfim, uma infinidade deles, né? E assim a galera não conhece. Mas também não conhece porque na época as coisas foram muito limitadas, né? Não é só culpa do artista. A gente vinha aqui e culpabilizar o artista que não entendeu as demandas das mídias sociais, eu acho um tanto quanto cruel. Eu acho que Com era aquela certeza. estrutura pueril, né? Você entende, né? Aquela estrutura de baile. Acho que até o próprio hip hop não tinha essa pretensão que tem hoje, de chegar Não, ao nível, né? é igual aquela música do Taíde, né? Hip Hop Puro de 2017, quando nem se pensava em videoclipe, a levada do rap era um pouco bem mais simples, né? Era isso. Era curtição, né, mano? Era dançar, grafitar, cantar e sem muita pretensão. É, de você estar num lugar que você não está pensando nos problemas lá da sua casa, da sua quebrada, né, do seu barraco, da conta para pagar. Você está ali no meio de pessoas iguais a você, um sentimento de pertencimento, né? E aí quando você consegue ir num programa de TV, gravar um disco, ir num rádio e tal, era um ponto máximo, né? Um auge assim dessas pessoas. Então, realmente a estrutura da época, cara. Da hora. Ô Jeff, nossa, cara, olha, você falou umas coisas, eu tô até arrepiado aqui. Puta, é foda. Olha só, por isso que eu tiro o chapéu. Os caras dos anos 90 que sobrevivem até hoje, a maneira deles, que a gente sabe, se a gente pegar o Consciência Humana, o WD fazendo o trabalho que ele tá fazendo, cantando com um monte de gente, o Aplique vindo com disco solo, mesmo o Sistema Negro tendo uma outra formação. Se você pegar o DJ Rafa, que continua produzindo, o DF Movimento ainda continua fazendo lá no DF, o Pacificador, GOG. o GOG, cara, o Mano citou aqui, ó, é verdade, o João que citou, o próprio PMC que faz uns trabalhos, o Guindart 121 que não parou. Cara, é de uma relevância, de uma importância, porque assim, eles ultrapassaram gerações, malandro. Quem consegue Sim. fazer isso, cara? Em outros segmentos a gente não vê tanto. Não, a gente vê, claro. Mas, assim, é um número reduzido também de artistas, né? Sim, com certeza. Recentemente a gente teve o lançamento dos Racionais em vinil, né? De toda a discografia dos caras. Foi algo que acabou em horas, né? Praticamente. Eu acho que não chegou a ficar 2 dias de venda, né? E qual artista da música brasileira hoje consegue esgotar a venda de um disco de vinil que é caro, né? Porque o vinil hoje em dia virou artigo de luxo, né? Então o disco de vinil é caro hoje. E quem consegue esgotar vendas assim tão rápido, né? Então, o Racionais é um fenômeno a ser estudado mesmo, né? Hoje a gente tem 3 livros do Racionais do Sobreviver no Inferno, né? Que é o primeiro que eles mesmos lançaram, né? Com as letras das músicas. Teve um que foi um gringo que escreveu, um pesquisador gringo que escreveu, é um livro que não tem em português, né? Só em inglês. Ok, né? E agora saiu recentemente, aí tem uns 15 dias, talvez um mês, que saiu pela coleção o disco do livro, né? Um texto mais aprofundado sobre o Sobreviver no Inferno, né? O disco, que não é somente a letra igual aquele primeiro. Mas É, aí fica, né, cara? Pô, essa relevância dos caras, né? Que a gente fala do Racionais como o maior grupo do Brasil e tal, mas se aplica a muitos outros também, né, que não tem assim esse reconhecimento, porque o Racionais ele tem aquele reconhecimento da periferia e dos boy também, né, e tem alguns grupos como o Consciência Humana, por exemplo, que é só a quebrada que houve, né, o Consciência Humana, Facção, The Menos não, Crime, RZO, né, e tal, mas são grupos também de importância ímpar, né, pra cena, por tudo que fizeram aí nesses mais de 20 anos, né, quase 30 anos de caminhada. com certeza, cara. E deixa eu te falar, voltando aqui na questão dos livros, né? Você falou do livro, pô, depois esse outro aí eu vou querer ler, cara. É que eu tô com um monte de coisa para ler por conta da faculdade, pesquisa e tal.
Mas É um foda. dia nós vamos se encontrar pessoalmente, eu vou pegar, vou te emprestar alguns que eu tenho aqui, que são raros também, da questão da cultura hip hop, com viés mais antropológico. Vou te emprestar e a gente faz uma troca. Quero ler esse do Chico Sainz. E é o seguinte, Demorou. mano, como é que se deu esse trabalho, esses personagens históricos, como o do Cultura de Rua? Por exemplo, tá aí o DJ1, Grupo Credo, o próprio Código 13, que tem um disco, né, mano? Que você bem citou no livro. Pouca gente conhece, que é um álbum, um lado Código 13, outro MC Jack, que é fenomenal, aquele som Garota da Casa. E aí esse disco é importante, que pouca gente fala, cara, do Código 13 e do Jack, que ele vinha uma faixinha introdutória para DJ. Então tinha uns barulhinhos ali, os beatzinhos para os DJ fazer squat. E só depois as lojas e os DJs se reuniram. E aí eu não me lembro bem qual era a loja. Não era a Porte Legal ainda, muito antes, na época do Iraí Campos, ali na galeria, 90, 91, até 89, com a popularização do DMC. Eles começaram a fazer disco de efeito e batida para DJ, mas o disco do MC Eu acho Jack, que foi a parte legal, né? eu não sei se é a parte legal, mas esse do Jack, se você depois quiser tomar nota, eu tenho quase certeza, 99% de chance de ser o pioneiro com esses beats, squats e batidas, tanto do lado do Código 3 como do MC Jack, dos DJs. Louco. Louco mesmo. Ó, eu Mas, lembrei o nome do cara que participou no disco da Sweet Lee, T-Bone. de Boni, T-Bone, cara, uma esse cara lenda, né, era velho? relevante pra caramba nos Estados Unidos. E olha aí, o DJ Rafa conseguiu trazer o cara pro disco da Sweet Lee. São histórias maravilhosas, né, cara? Assim. Com certeza. Que merece um registro, né, cara? Merece que mais pessoas conheçam, né? Ó, o Mano lembrou, Código 13, João e Maria, né? Depois eles fizeram esse som. Fala aí pra gente, cara, como é que se deu esse processo do Cultura de Rua? Acredito que deve ter sido muito difícil, muito custoso pra você. Sim, com certeza, né? Cara, o processo de escrita dele, de pesquisa, não foi muito longo, foi mais ou menos de um ano e meio, mas com certeza foi algo bem trabalhoso. O livro ele é dividido em três partes, né, assim podemos dizer. A primeira parte ele contextualiza um pouco do hip hop. Então, como que o hip hop nasceu na Jamaica, né? Teve aquele embrião da Jamaica, do Sound Systems, aí ele chegar no Bronx, com o Herc, Bambata, Grandmaster Flash, aí ele vem para o Brasil. A gente passa ali pelos primeiras tentativas de rap, né? Com Miele, o Melô da Mão Blanca, né, do Gerson King Combo, até Jair Rodrigues, né, que também tem um som ali que muitos consideram uma levada de rap, né, e aí vamos entrando nos discos de break, né, ali do começo dos anos 80, Electro Boogie, Buffalo Grills, o Villa Box, o Black Juniors. E aí a gente chega à ousadia do rap, né? Vem passando então por toda essa história. Aí, enfim, chegamos no disco Hip Hop Cultura de Rua e os contemporâneos dele, né? O Som das Ruas, o Hip Rap Hop do Região Abissal, que também é de 88, e o Consciência Black, né? De 89, né? Um ano depois ali, depois relançado em 90. E aí todo o contexto da época, né? O que é a Estação São Bento, como que ela foi fundada, né? O que aquela linha do metrô percorre, o que tinha ali antes, né? Que eram os punks que a gente falou aqui e tal. E aí quando a gente entra no disco, aí beleza. Quem são os artistas, né? O Taíde e o DJ1, mundialmente conhecidos, né? O Jack, que vem ali conhecido não tanto como o Taíde, mas ele também é bem conhecido. E aí o Código 13, que também não tão conhecido como o Jack e o Taíde, mas já tinha um pouquinho mais de peso ali, porque lançou discos, né? E aí chega no desconhecido Credo, né? Que tem somente essas duas músicas e foi o mais difícil de levantar informações, né? Porra, quem que é o Credo? A ficha técnica do disco ela é bem
escassa, né? Não tem muitas informações. O Ruberval também, que é o MC Ru, né? Que ele formava o Credo junto com o DJ Uzi. É um cara que não dá entrevista, é muito difícil arrancar a informação dele. O DJ Uzi faleceu, né? Faleceu, eu acho que em 90, 91. Então só sobrou o Ruberval, né, para contar a história, e ele não conta muitas histórias, né? Então foi pesquisando em arquivos, recortes de jornal da época, matérias, né, que saiu na Folha de São Paulo, Estadão, na revista Showbiz, né, recorrer aos registros que tinha na época. E fora isso, algumas poucas entrevistas que o Ruberval deu, né, para contar essa história do Credo, né. E aí, contando a história do Credo, a gente conta a história depois mais facilmente do Código 13, do Jack, do Taíde e, consequentemente, de todos os participantes, né. Depois dos produtores, depois a gente vai para a parte das letras, e aí eu finalizo o livro com um último capítulo que é 30 anos depois, né? Como que tá o hip hop hoje. Eu até trago um dado nesse capítulo que fala que naquele ano de 2018, né, o rap ele tinha ultrapassado o rock como a música mais ouvida no mundo, né, num estudo ali feito por uma universidade dos Estados Unidos. E aí mostra, né, pô, 30 anos depois aonde o rap chegou, né, cara? Você tem beats de rap, de boom bap ou trap na abertura do Fantástico, numa matéria jornalística, né? A gente tem agora o break nas Olimpíadas, a gente teve o grafite no museu, né? DJs sendo reconhecidos no mundo todo. Então o hip hop 30 anos depois ele tá bem obrigado, né? Se a gente comparar ali com aquela fase inicial que a galera não sabia bem o que faz, mas tem um capítulo que traz aí um panorama de como que ele se desenvolveu nesses 30 anos, né? E é isso, cara. Mas então, mas ele é de uma profundidade, né? Você explicando assim, uma explicação maravilhosa sua, mas eu gostei muito porque, cara, você foi em detalhes ali muito importantes, né? Muito importantes. Por exemplo, né, a gente fala dos bailes black de São Paulo, que antecede o hip hop, né? A fase dos bailes da Chic Show, do Palmeiras, da Zimbábue, Medzu, etc. Mas antes disso, né, a gente vai 100 anos antes, né, quando os negros deixam de ser escravizados e são jogados nas favelas, né, e como que eles vão consumindo música 100 anos atrás, 1888 até 1998, né, foram 100 anos ali de desenvolvimento. O Viaduto do Chá, né, onde eles se encontravam nos anos 60 para ouvir música em fita cassete, né, curtir James Brown, até o caminho de Nelson Triunfo cruzar com eles, né, e formar a Funkcia em 77. Então, com certeza, né, a gente vai assim pro um caminho além do óbvio, além daquilo que a gente já conhece, né, para tentar entender um pouquinho mais das raízes. Sim. Eu não sei se você considera, tem gente que considera. O Zé Gonzalez falou isso esses dias. Zé Gonzalez é DJ do Planet Ramp, que agora é do Tropiquilas, né? Ele falou que ele considera o DJ Rafa e os Magrelos, que por sinal, eu acho que foi o meu primeiro disco de rap. Ele e o Bismarck, cara. Meu primeiro disco de rap. Você considera ele, a ousadia do rap de Brasília, também como um dos primeiros trabalhos, Jeff? Do hip hop? Sim, com certeza, né, cara? Nos anos 80 era um pouquinho confuso saber o que era hip hop, né? Porque tinha muito house, muito música eletrônica, funk, né? Um funk mais falado, que nem o do Gerson King Combo. Até o Jair Rodrigues... Você lembra do Escova? O Escova, a revista Escova e a Máfia, considerava hip hop, mas era um funk mais falado, né? O Escova e a Máfia lançou aquele disco de 89, La Família, e ele tem uma faixa chamada Estação São Bento, que ele traz o Taíde, o Código 13 e o MC Jack, né? Reúne os três ali, só o Credo que não participa, né?
E é um disco fantástico, né? Mas é isso, cara. Naqueles anos ali a gente não sabia muito o que era hip hop, então tudo era hip hop, ou tudo era break, né? Quando alguém cantava um rap, falava que estava cantando um break. Quando alguém dançava o pop, falava que estava dançando break, né? Depois falou que quando as pessoas começavam a cantar, eles estavam cantando hip hop, né? Então era meio que tudo que vinha daquela vertente negra, né, do funk, do soul, e era mais falado, era chamado de rap, né, de rap, de hip hop, na verdade. E tem uma curiosidade também, é que quando o rap chega no Brasil, né, o Miele, que é um humorista, apresentador de TV, produtor, ele grava o Melô do Tagarela em 80, né, em cima da base instrumental do Rapper Delights, do Sugar Hill Gang. E tem duas curiosidades, né, cara? Uma curiosidade é que, como a música se chamava Melô do Tagarela e era aquele mais falado, né? Igual um tagarela mesmo, falando sem parar, muita gente chamava aquele tipo de música de tagarela. Então toda vez que alguém fazia um rap, falava assim, o fulano ali canta um tagarela, né? Então o primeiro nome que o rap teve no Brasil foi de tagarela e não de rap. E aí depois, com as pessoas que viajavam para os Estados Unidos, né? A galera que viajava para os Estados Unidos, fim da ditadura militar, né, que podia viajar, teve uma abertura maior, conseguia trazer coisas para cá, aí falaram, não, beleza, o nome disso aí é rap, né? E o Taíde, ele faz uma entrevista, ele deu uma entrevista um tempo atrás, que ele fala que ele, por ser um dos pioneiros, né, logicamente não somente ele, mas aquela galera ali da fase inicial, poderia ter chamado o rap de rap com E, né, e não com A. Então, R-E-P, abrasileirar a coisa, né? Para ficar ritmo e poesia mesmo, né? Não o Rhythm and Poetry, né? Que é a sigla em inglês. Então, ele fala que uma das mágoas dele é de não ter feito isso lá no começo, né? De ter abrasileirado e chamado rap com E, né? Mas é uma coisa também que ele só se ligou anos depois, né? Que igual a gente falou, era uma época que ninguém pensava nisso, não pensava onde poderia chegar, né? E a outra curiosidade que tem que envolve, né, o Melô do Tagarela e o Rapper's Delight é que essa mesma base instrumental ela foi gravada por um venezuelano chamado Penucho Conde. Ele fez, da mesma forma que o Miele é um humorista, apresentador de TV, o Penucho Conde também era. Ele fez então uma paródia chamada La Cotorra Crioula. E cotora significa papagaio em espanhol, né? E por que papagaio? Porque da mesma forma que é chamado de tagarela no Brasil, era chamado de papagaio lá por forma de falar, né? Então, o rap, quando chegou nos países de fala castelhano, né? Chamava de cotora. E o primeiro rap em língua espanhola é gravado, então, em cima da base do Sugar Hill Gang, o Rapper Delights, igual o Brasil, né? O primeiro rap do Brasil, se a gente considerar esse do Miele, foi gravado em cima do Rapper Delight. Aí, o primeiro rap do Peru também foi gravado em cima do base do Sugar Hill Gang. E aí, o primeiro rap da República Dominicana também foi gravado em cima do Sugar Hill Gang e do Rapper Delight. Ou seja, o Rapper Delight foi o primeiro rap que explodiu pro mundo todo. E todos os países da América Latina pegavam aquela base, né? Porque antigamente o CD vinha, o CD não, né? O vinil, ele vinha com o lado A, com a versão rádio, né? A música, a letra, né? A voz em cima da batida, e o lado B vinha só o instrumental. Então os artistas pegavam aquele instrumental e faziam suas versões em cima do instrumental do Rapper's Delight, né? É uma prática que ficou muito comum nos anos 80, né? Por exemplo, N de Naldinho com o Melô da Lagartixa foi gravado em cima da base do DJ Innovator, do Chuck Rock, né? E aí ele criou então o Melô da Lagartixa e a treta que tem com cultura de rua é que muitas das músicas do Som das Ruas era feita em cima de um instrumental de um gringo, né? E as bases do cultura de rua foram produzidas, né? Teve o Nazi e o André Jong da banda Ira, né? Que produziram o Tai DJ1, o Dudu Marotti, que mais tarde foi produtor do Skank, né? Ele gravou o Código 13 e o MC Jack, e o Akira S, né? Que tinha na época uma banda de música eletrônica que também chamavam de hip hop, né? Que era Akira S e as Garotas que Erraram, produziu o grupo Credo, né? Então, teve muita gente envolvida com o rock produzindo o LP do Cultura de Rua, né? Então, por isso que ele tem uma sonoridade mais suja e agressiva também, né, cara? Louco, cara. Nossa, ó, essa profusão de informações aí é de uma riqueza. Eu até às vezes, você é o entrevistado meu, eu falei, cara, desconhecia essas informações.
dando uma de Jô Soares, atrapalhando o convidado aqui. Não porque eu sei demais, mas, cara, de uma profundidade assim, ímpar. Nossa, que louco isso que você falou, cara. Nossa, é muita informação. Muito louco mesmo. Esse lance do Rappers Delight fica muito claro, mas eu não sabia a extensão. No Hip Hop Evolution lá do Netflix, né? Que eles falam, eu cito isso no meu TCC também. Mas que que Rappers Delight foi gravado por diversos MCs de países de língua espanhola, tudo ao mesmo tempo assim, sensacional, cara. Como é que você chegou nessas informações todas? Cara, quando a gente vai pesquisando, né, sobre o hip hop e tal, os nossos caminhos vão cruzando com de várias pessoas, né? Mas tem um amigo que eu fiz na Argentina chamado Martim Biadini, é um professor pesquisador que ele lançou um livro chamado Rap de Acá, a história do hip hop na Argentina. Vou até mostrar aqui, o que eu vou mostrar aqui não é a versão do Martini, mas é a versão em português, né? A versão dando a letra. Esse livro aqui nós vamos publicar ele no Brasil mês que vem não, em outubro, né? Ele já está traduzido em português, então ele é uma espécie de 30 anos do hip hop cultura de rua, só que versão argentina, né? Ele entra nessa profundidade, conta toda a cena argentina, como que ela se desenvolveu lá. E conheci ele, né? Mostrei meu livro para ele, ele mostrou o dele para mim. Eu fiquei com muita vontade de traduzir esse livro, porque eu acho que a história da Argentina também é uma história bem rica. E conversa vai, conversa vem. Quem me apresentou todas essas versões em espanhol do Rappers Delight foi o Martim, né? Porque a gente aqui no Brasil, a gente é muito focado na cena lá nos Estados Unidos e não olha muito para os países vizinhos, né, Fex? E aí, mano, tem uma. Essa daqui não é em primeira mão, né? Eu já falei em outros lugares, mas eu reforço aqui. Tem um outro livro também que eu tô trabalhando. Esse dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então acho que ele vai ficando em segundo plano, né? Mas é um livro chamado. Não tem nome ainda, né? Mas qual que é o intuito desse livro? Contar como nasceu a cena do hip hop em cada um dos países da América Latina, né? Então, no Submundo do Som eu já escrevo sobre isso. Então, quem acessar hoje lá o Submundo do Som, tem a história do hip hop em Cuba, no Paraguai, no Chile, na Bolívia, no Uruguai. E aí eu compilei essas histórias que eu já tenho em livro, né? E as outras que eu não tenho, eu tô correndo atrás, tô pesquisando. Já remontei da Colômbia, da República Dominicana, da Venezuela, do Uruguai, e é um projeto aí também que já está em seus 50%, 60% bem encaminhado, né? Mas é um trabalho aí para fazer bem devagarzinho, porque é bem complexo, né? Se contar a história de um país já é difícil, imagine, sei lá, 15, né? Os 10 aqui da América do Sul, mas alguns ali de maior de maior repercussão, né, que tem ali na América Central, né? É um trabalho aí para longo prazo. Olha, então, o René do Rap está falando aqui que está faltando grupos. O René do Rap, militante histórico, ali da década de 90, tal. Eu até perguntei para ele, você se lembra de mais alguns grupos? Que realmente, cara, eu e você, nós somos do interior aqui, né? Às vezes alguns grupos que às vezes até não chegaram. Por exemplo, eu ia falar para você, o MC Jarbas. O MC Jarbas você chegou a conhecer? O MC Jarbas, sim, já vi o LP dele, já escutei, mas da história dele, os feitos dele, é um cara assim que eu particularmente não conheço. Tá, eu até falei, René, se você puder estar citando alguns da década de 80, que às vezes eu e você desconhece e tal, você fica à vontade, René. Porque você é um cara Sim, militante histórico, às vezes a gente. Porque aqui você está falando do disco Cultura de Rua, né? E ali sim, falou dos grupos. Mas às vezes nessa exatamente. toada aí passaram outros grupos, né, meu?
É, o que a gente falou agora há pouco, né? Por exemplo, a gente pega o Emmett Bronx, que é um cara bastante conhecido, mas dentro da bolha do hip hop ele não é tão conhecido, né? Quando a gente lembra dos anos 80, ele é um cara que passa batido. O próprio Região Abissal, né? Um grupo também que não é muito lembrado. Enfim, falar de anos 80 é muito complicado, porque tem muitos artistas, muitos imensos, né? Grandes contribuintes, pessoas que asfaltaram aí a estrada que hoje o pessoal passa, né? Mas que por falta de registro, ou por falta de valorização, ou por qualquer motivo que seja, eles acabam não sendo lembrados depois, né? É importante, né? Pessoas que tem o René aí, ou qualquer outro que conheça, ajudar aí a pesquisar, né? A escrever livros, publicar, documentar, ajudar, porque se não, cara, daqui 10, 20 anos essa história vai ser apagada, né? E a gente aí como militante, como amantes da cultura, não pode deixar isso acontecer, né, cara? Então, com certeza, sempre vai ter um grupo aí para ser lembrado, para Sim, ser homenageado. eu lembrei do MC Jarbas, mas tem vários. Um outro cara que eu conheci, porque, assim, quando eu comecei a colar entre 90 e 91, já tinha a cena. Eu já ouvia rap desde 87. Moleque, com 9, 10 anos. Uhum, E o fenômeno que o Pancadão é hoje foi o rap nos anos 80. Com os irmãos com Metralha. certeza. Quando saiu a coletânea ali, quando saiu a coletânea Cultura de Rua e aquela outra que você acabou de falar da Chique Show, porra, elas O som das ruas, né? rivalizavam. Mas tinha também o Pepeu, o Mike, Bastião, o DJ o Bacana, Mike, o De Repente, os irmãos Cara de Pau, que de tocava Mal, de Mal, exatamente, que Sampa depois formou Crew, Vítima né? Fatal. Ele até falou aqui, é muito importante o depoimento do René do Rap, e ele tem até razão no que ele está falando, que ele falou, ó, trabalharam para apagar vários grupos. E eu até Com não certeza. duvido disso mesmo, não. Ele tem até razão, porque quando a gente vai olhar, você procura as pessoas, e você teve o exemplo disso, seria fundamental a importância depois, até o René do Rap entrar em contato contigo, já que você está escrevendo tal, te passar algumas informações. Porque às vezes você passou por isso. Vai procurar pessoas que viveram na época e às vezes as pessoas não querem falar, né? Não querem, né? Já estão com outra vida, né? Já não tem lembrança. A gente não precisa nem ir muito longe, Lá né, ele falou, os cara? metralhas, né, cara? Pô, os metralhas Sim, estouraram, cara. Foram até no programa da Xuxa. com certeza. Os metralhas aí do Lino Chris e DJ Dre, né, cara? Que Entendi. hoje, Toca com o hoje Brau, né? O principalmente DJ o toca com o Lino Brau e o Nino Chris, backing vocal, né? faz apoio, né? Com certeza. Mas é isso, mano. Tem vários grupos, várias coisas. A intenção aqui também não é numerar todos eles, né? Até porque o, o espaço aqui não dá, né, cara? A gente fica até amanhã, se for pra puxar na memória todos, porque são vários e todos importantíssimos e todos que merecem aí ter o seu registro, né, cara? Merece ter sua história contada. Mas o que eu ia falando, mano, é que a gente não precisa nem ir muito longe. Se a gente lembrar da Sherry Line, por exemplo, toda Nossa, o peso histórico que ela tem e como que ela está hoje perante a cena, né? Ela não tem tantos destaques, né, como deveria ter. Ou o grupo dela, né, o Happy Grills, né, que ela fez com a prima dela, a Carla, né, a City Lee, um dos primeiros, né, experimentos do KLJ foi com elas, né? Foi criando base para elas. exatamente. Então, é, enfim, tem várias histórias e histórias dentro das histórias, né, cara? A coisa que vai longe. Bem lembrado, ó, o René do Rap falou, Natanael Valença, ouvi muito o programa dele da década de 90. Ele foi um cara importante, inclusive Na revelou Metrópole FM, né, cara? é, o, DJ Armando Martins, né, com o projeto Rap Brasil, de onde saiu Consciência Humana. Fica aqui o convite depois para o René conhecer o meu canal. Ó, o DJ Cri, que produziu a Luna, né, cara? Nossa, o DJ Cri produziu a Luna. Fica aqui o convite para o René do Rap e conhecer meu canal. Eu fiz um vídeo falando sobre a morte do André, do Balinhas do Rap. E quase ninguém noticiou, né, cara? Pô, Balinhas do Rap foi o responsável pelo primeiro
vamos se dizer, primeira cypher do Brasil, cara. Sérgio Rick Melhor participa. abandonado, né? O Sampa Crio, que o Sampa Crio também, grande voz. Enfim. Ed Rock tá aí, de Jack, né? Enfim. A gente até falou disso, né, Fex? Conversamos sobre a morte do André, né, cara? Que até pessoas assim contemporâneas a ele não emitiram uma nota de pesar, né? Não tem. E isso que eu entendo que o René do Rap falou, que ele fala, ó, existiu uma panela que tentou apagar isso, né? sem dúvida, pode ter não. E ele estava lá, ele tem mais propriedade que eu com você para falar, porque são muitos, né? Deixa eu te falar outra coisa, vou indo mais para frente aqui, o lance do livro do RZO, como é que tá? Tá terminando, já tá pronto? Mano, tá aqui, ó. Já tá impresso. Tá impresso. Essa semana a gente vai fazer a distribuição, né, o envio para quem apoiou, porque ele foi um livro feito através de financiamento coletivo, né, para captar recursos para a impressão dele. Então a gente essa semana aí distribui aí para quem apoiou. E é isso, mano. É uma tiragem pequena inicial, né, feita aí pelos apoiadores, mas logo mais a gente quer fazer uma nova tiragem, né, para quem não conseguiu apoiar na época da campanha ter o seu, mas a princípio aí vamos fazer uma tiragem menor aí por questões de custo mesmo, né? Questão da pandemia e tudo mais. Porque hoje, para fazer um livro, né, o maior custo é a de impressão, né, de gráfica. O resto das atividades, revisão, diagramação, às vezes a gente tem sempre um conhecido, alguém que consegue ajudar, consegue um preço menor, mas com gráfica não tem como, né? E aí você pedir dinheiro para a galera numa pandemia, né? Com pessoas que perderam o emprego, pessoas que não estão tendo nem o que comer em casa, com um governo aí que está com o preço das coisas lá em cima, né? Gás, carne, supermercado em geral, gasolina, e você pedir dinheiro para publicar livro é complicado, né, cara? Então eu agradeço demais aí quem pôde ajudar, porque não é só uma questão de querer, né? Tem a questão de poder também chegar junto. Então eu agradeço quem pôde, e essa primeira tiragem aí é em agradecimento a essa galera que chegou junto, que ajudou aí na campanha, né? Que fortaleceu o corre. Sim, claro. E você pretende futuramente fazer mais exemplares dele? Exatamente, né? Então a primeira tiragem vem aí no limite, né? Vem aí na quantidade da galera que apoiou, mas como o livro já está pronto, revisado, né? Já temos aí os caminhos, os meios, é só a gente achar interessados e fazer novas prensagens, né? Entendi. E algumas dificuldades também para colher depoimentos, relatos, por exemplo, no caso dos integrantes do RZO, né? Sim, e aí até uma pergunta, assim, o RZO de fato, quando fundou lá, o Pobre no Brasil Só Leva Chute, lá atrás saiu uma coletânea Rappers Irmão, lá atrás, é uma produção do Pablo Macari, inclusive, era o Elhão, o Sandrão e o DJ, eu não me recordo, cara. O Lu. O Lu, que hoje toca com o Dexter, que passou pelo Verbo Pesado. Verdade, DJ Lu. Bem lembrado, bem lembrado. Cara, é importante a pergunta, porque vamos lá, né? O livro do RZO não é um produto oficial do grupo, né? Para quem não sabe, o RZO hoje ele está com status de acabado, né? Hoje o grupo não está junto. Divergências de ideia fez que cada integrante corresse por um caminho paralelo, né? Então, Sandrão, DJ Cia e Elião estão brigados, né? Não sei se podemos dizer assim, mas não estão, pelo menos artisticamente, não estão fazendo nada juntos, né? Então o RZO é como se ele não existisse hoje, logo não teria como o RZO fazer um produto oficial. Porque muitas biografias, às vezes, é encomendada pelo próprio artista, né? O grupo, a banda, o cantor, encomenda ela. E essa não, essa partiu de mim, como uma homenagem ao grupo.
igual a gente falou aqui agora sobre homenagear, sobre a importância do registro, sobre a importância do legado, né? E o RZO foi um dos grupos que eu mais ouvi na minha vida. Então, escrever esse livro, contando a história deles, é uma forma de homenagear o grupo e homenagear os fãs, né? Os fãs do grupo que querem um material desse calibre, né? Que conte ali a história do grupo. Então é isso. A obra não é oficial, não tem envolvimento do RZO. Quando o livro estava pronto, eu falei, bom, agora seria legal ter depoimentos dos caras, né? Do Cia, do Elhão, da Negrali, do DBS, do Sandrão, pessoas que se envolveram com o grupo. Porém, eu não consegui, né, cara? Por eles estarem brigados, eles preferiram não dar depoimentos, também não colocaram nenhuma implicância para lançar o livro, apesar de que hoje no Brasil, a gente tem uma lei da biografia, né, que qualquer pessoa pode escrever a biografia de quem ela bem entender, e o biografado, gostando ou não, ele não pode barrar, né, não pode censurar. Porém, se o texto tiver alguma coisa que não seja do agrado do biografado, ele pode entrar com uma ação judicial, né? Mas o caso do livro do RZO é uma homenagem, é um livro assim que conta toda a trajetória, dá uma puxada de orelha nos caras quando tem que puxar, né? Mas no balanço geral é um livro ali para homenagear o grupo, para contar a história dele. Tudo que está falado no livro são depoimentos que eles já deram em algum momento de suas vidas, sejam em lives, entrevistas, podcasts, TV, rádio, revista, jornal, em algum blog, né? Foi material escavado aí por 30 anos, né? Desde quando eles começaram em 87 até 2017, quando eles gravaram o último disco junto, né, que é o Quem Tá no Jogo. Então, eles são um grupo midiático, né, eles foram para TV, foram para o Faustão, foram para vários programas, a Fase Elhão e Negrali também. Então, é um grupo que deu muito depoimento na mídia e tal. Então, colher esses depoimentos assim, direto da fonte, que são eles, né, não foi difícil, porque temos esse registro. Ao contrário do que a gente falou agora há pouco, dessa questão do registro, né, o RZO ele é um grupo que tem. E esse livro, ele é um compilado disso, organizado de forma cronológica, né? E tem toda ali a montagem dele, então ele vem nesse sentido de contar uma história de forma linear, né? Começo, meio e fim, até pelo menos 2017, com o lançamento do último disco, e trazendo todos esses detalhes. E algumas informações que também não são, apesar de eles já terem dado essa informação em algum momento da vida, não são informações tão fáceis de achar, né? Igual a gente falou agora há pouco do projeto Histórias Quase Secretas, né? São histórias que é pública, porém nem simples, né? Às vezes numa revista Rap Brasil, que saiu em algum momento ali em 2002, entendeu? Não é todo mundo que tem uma Rap Brasil em casa, a Rap Brasil não está digitalizada ou jogada nos sites pela internet afora, né? Então é quem tem a revista que tem aquela informação, e agora quem tem o livro vai ver ali um recorte, uma fala que é reproduzida, né? Que é citado, mencionado, enfim, então ele vem nesse sentido, né? Seria massa se tivesse a participação deles, né, um depoimento a mais para complementar, mas infelizmente aí por essa questão de divergência de ideias do grupo não rolou, né, cara? Mas o livro tá aí, tá pronto, tá escrito, né? E eu vou aproveitar o gancho que a gente está falando aqui da biografia do RZO, que é um grupo importante que eu ouvi bastante, para falar da biografia do Face da Morte, né? Quem acompanha aí, viu de repente a última live que eu fiz sexta-feira passada com o WD, o Aliado G e o Mano Ed, a gente falou do livro, né? Eu tô até com ele aqui, né? Isso aqui é apenas um piloto do livro, não é o livro oficial, né, cara? Mas só para ver aí que ele tá tomando corpo. A história do Face da Morte, que é um grupo aqui da região, um grupo de Hortolândia, né? Eu fico muito feliz de escrever, porque é um grupo que, além de eu ser fã, é daqui da região, né, Fex? Então a gente poder contar a história dos nossos grupos aqui da região também é importante demais, né, cara? Importante demais. Importantíssimo, importantíssimo. Um abraço aí pro pessoal do Face da Morte. Eu até no mesmo vídeo DJ Viola, meu. Nossa. Uma perda, né, cara? Uma pena. O Erley a gente já teve muito contato, mas eu tive mais contato com o Ed. Inclusive, esses dias teve um churrasco na casa da Carol Conká, que é a esposa do Da Carol colombiana, né?
Inclusive, eles me chamaram para ir, mas nesse dia eu tive, por motivo de força maior, não consegui colar. Então vai ter um daqui umas 3 semanas. O Ed falou que vai colar, a gente trocou uma ideia. Pô, bacana pra caramba. E, cara, só a nível de registro, eu não consegui nada. Assim, mas vale para suas pesquisas. A gente trocar um pouco de informação. Tem um cara que o Natanael Valente tocava ele no programa, chamado MC Piva. É o primeiro rapper do Rio Grande do Sul. Quem me MC confidenciou isso? Piva? MC Piva. Eu não acho, cara. Eu não acho. Quem falou desse cara pra mim foi o Piá, que hoje é produtor, que era rapper e tal. E o Era Nitrodin rapper. também falou desse cara. Falou, mano, o primeiro rapper sulista do Brasil é o MC Piva. Eu falei, caraca, essa música tocava no programa do Natanael. Ô, Jeff, Massa. muito louco isso aí, cara. Eu não acho o registro desse cara, eu não acho. E ele era do Deixa eu, deixa eu só aproveitar o Fest, que você falou do rap do Rio Grande do Sul, né, mano? A gente vai lançar também em dezembro, dia 5 de dezembro, o livro Resenha do Rap 2, que é do Gagui DV, né? Ele foi o rapper do Ideologia de Vida e é jornalista hoje, né? Apresenta o podcast Resenha do Rap. E ele lançou em 2018 o primeiro volume, né? Que é um livro de entrevistas que teve o Piá, teve o Lindomar, teve várias personalidades, né? E agora ele está lançando o volume 2 com novas entrevistas, né? Dessa vez vem o Paulo Brau, vem o Renan Inquérito, vem o Ex do Câmbio Negro, vem África Bambata, cara, também tem uma entrevista com o Bambata, e ele tá lançando esse livro aí, né, com a gente. Para quem não tá ligado, né, fala a gente porque nós montamos. Quando o livro do RZO ficou pronto, cara, eu falei, bom, agora a gente precisa de uma editora para lançar esse livro e correr atrás de algumas. Editoras ligadas ao underground, né, que publica livros de bandas, de grupos, de música alternativa aí. E mesmo essas, né, que não são tão conceituadas como uma Companhia das Letras e tal, pediu uma quantia muito grande em dinheiro para publicar um livro, né, cara? Eu falo, pô, cara, não é possível que seja tudo isso, né? E, de novo, em pandemia e, né, não tá fácil para ninguém, então eu falei, não dá, cara. Tudo isso que estão pedindo de dinheiro não dá. E aí eu fui atrás de estudar, né? Estudar tanto editoriação, mercado literário, publicação de livros, etc, né, cara? E aí eu convoquei dois amigos meus que estavam me ajudando como uma espécie de consultores no processo do livro do RZO, que é o próprio Gagui DV, né, que ele revisou esse livro para mim, e o Paulo Brasil, que me fornecia todas as informações da Rap Brasil, né, das revistas da época, né, que ele tem um acervo muito grande lá com ele. Ele é de Salvador e o Gagui é de Pelotas, né, no Rio Grande do Sul. Eu falei, mano, vamos juntar nós três e formar uma editora, então? Então a gente se juntou e formou a Dana Letra, né, que esse aqui é o nosso logotipo, né, literatura de quebrada, né, cara? Literatura de periferia. Então a gente começa a publicar alguns trabalhos que a gente chama de literatura hip hop, né? Então são esses trabalhos como o 30 anos do Escultura de Rua, né? E todos esses outros que eu citei agora, o Resenha do Rap que o Gagui vai lançar, e também outros, como o Paulo, né, que ele está lançando agora em setembro, o Histórias, Registros e Escritos, né? Que é uma coletânea que nós vamos lançar chamada Contos da Quebrada. Então esse da primeiro hora, livro hein? dele são contos ambientados em Salvador, né, que é da onde ele vem, onde ele reside, e depois vamos lançar o volume 2, que se chama Cabe um Olho e Pesa uma Tonelada, que são contos situados nas periferias aqui do interior, né, Campinas, principalmente, né, e o terceiro, que vai ser Crime, Futebol e Música, do Gagui, que vai ser sobre as periferias do Rio Grande do Sul, né? Então são contos e crônicas dessas periferias, né? Cada um trazendo um panorama aí da sua região, né? Então é uma coleção chamada Contos da Quebrada, que vai ter o volume 1, 2 e 3, principalmente. Mas a gente vai convidar mais gente para fazer depois, né, os demais volumes, né? Cada um trazer a ótica aí da sua quebrada. Então, o processo do livro do RZO fez essa editora com um viés voltado para a periferia, que é o quê?
produzir livros com baixo custo, né, cara? Então você falar para um autor que ele não precisa gastar um caminhão de dinheiro para publicar um livro. Existem outras alternativas, né? Que dá para realizar o sonho do cara lançar um livro sem gastar muito. É claro, um investimento tem que fazer, né? Não dá para fazer de graça, mas com certeza é bem menos do que uma editora pede hoje, né? Então a gente está nessa empreitada aí com a Dana Letra, uma editora voltada para autores da periferia, e de realizar o sonho das pessoas, né? E trazer para o hip hop essas óticas, né? Tanto contos, crônicas, como livros de pesquisas sobre a nossa história, né? Registrar ela. Então, o nosso cronograma tem o livro do RZO agora em setembro, né? Essa semana, bem dizendo aí, e o livro do Paulo, né? O Contos da Quebrada, volume 1, que é Histórias, Registros e Escritos. Em outubro, a gente lança o Rap de AK, versão em português. Depois, em novembro, a gente relança o Hip Hop Cultura de Rua, né, a segunda edição dele, revisado. Em novembro também vamos lançar um livro do Lima Barreto, que é um autor negro, um autor que já passou por manicômio, né? Tem uma história bem gigantesca na literatura brasileira. Porém, por ser negro, né, cara? Ele é um artista também que é apagado, né? Muitas vezes apagado, mas muitos coletivos aí estão se esforçando para manter viva a memória dele. E a gente também, né? Vamos relançar um livro dele, que é Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é uma forma de manter viva, né, a memória e o legado de um autor negro tão importante para a literatura brasileira, né? A gente quer, a cada ano, publicar um livro de um autor negro aí de, de grande êxodo, né, na literatura, mas que por algum motivo, né, que a gente sabe qual é esse motivo, que é o racismo, vem sendo apagado aí, né? E para finalizar nosso cronograma de lançamento, em dezembro sai o livro do Gagui, né, que é o Resenha do Rap, volume 2. E aí já temos lançamento também para 2023, né, cara? Tem vários coisas aí no pente, mas uma que eu gostaria de falar, né, para citar apenas uma, é o livro de trap que ia sair esse ano, que é um livro chamado Trap é Hip Hop? Né, uma pergunta, As Metamorfoses do Rap. Então esse livro ele conta a história do trap, como que ele surgiu, como que ele veio para o Brasil, os expoentes dele no Brasil, os caras das antigas que gravaram músicas ao som de trap, né, como GOG, Rap Nude, RZO, Sistema Negro, vários gravaram, né, a gente tem a batida do trap e tem a cultura do trap, né? Que são coisas que eu trato no livro, os subgêneros do rap, e mostrando quais são as conexões do trap com os outros elementos do hip hop, né? Com o break, o grafite, os DJs. E é um livro que eu queria ter lançado agora em agosto, né? Queria ter lançado no dia 8/8, 808, né? Para fazer uma referência aí à bateria do trap, né? 808. Mas não deu tempo nesse ano, o livro está pronto, mas ainda falta revisar, e para não ficar corrido, a gente postergou ele para o ano que vem, né, cara? E eu posso estar falando besteira aqui, mas acredito eu que talvez seja o primeiro livro de trap do Brasil, né, cara? É uma literatura que ainda não é muito explorada. Não, não é. E aproveitar o ensejo, mandar um abração, que a gente está conversando aqui, mandar um abração para todo mundo que está passando aqui na live, um beijo no coração de todo mundo. E não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais. Mandar um abraço para a Jaque aqui, que é uma pesquisadora, amiga nossa de Sorocaba, que hoje mora em São Paulo. Ela também se formou na PUC, conhece muito de hip hop. Ô Jeff, você falou que é o primeiro livro, e é mesmo. E você sabe que há uma carência desse tipo de informações, né? Eu fiquei muito contente quando a Ana me colocou lá no grupo de WhatsApp para participar com vocês, porque são informações fidedignas, né, meu? Tem histórias ali do meio. Esse lance do trap, eu não só acho que vai ser o primeiro livro, não só acho, não. Eu afirmo que é o primeiro livro desse gênero no Brasil e tal, como também, possivelmente, vai alavancar a editora de vocês, cara. Vai alavancar. Porque, assim, eu sinto que é uma carência de informação em relação ao trap. Nós mesmos que somos do meio, pelo menos no meu caso, eu converso com um aqui, drill, trap, não sei o que tem uma dificuldade de... O lance tem as nomenclaturas, mas tem uma dificuldade de conceituar o trap, entendeu? Não sei se vocês também. Porque é muito vago, muito solto. Esses dias um garoto até falou, postou, nós somos os... Eu não me lembro bem quem foi, nós somos
o cara falando sobre o trap falou do T.I. lá nos Estados Unidos, né? Que é de Atlanta. Mas, cara, o 36 Mafia lá atrás, na década de 90 já tinha. Sim, já fazia, né? Já Eles têm um disco de fazia, cara. 93, É 93, isso, que que tem um já tinha título de todos esses trap, né? elementos, é, que é uma coletânea, né, uma mixtape. Mas sim, cara, eu acho assim que essa geração de agora do trap é muito parecido com aquela primeira do hip hop, né? Que a galera não. Tudo era hip hop, ou tudo era break, né? E agora meio que tá nisso, tudo é trap, né? Agora tá vindo outros gêneros para dar uma diferenciada, o drill, o grime, né? Para tentar assim rotular, né? Colocar cada um na sua caixinha. Mas a ponte aqui é o seguinte, que se essa geração mais nova, né, cara, já não dá muito valor assim para um cara que nem o Taíde, né, não se preocupa assim em estudar a história do Taíde e tal, né? Eu falo Taíde porque o Taíde é o mais conhecido, né? Mas pode ser qualquer outro dos que a gente citou aqui ao longo dessa mais de uma hora de conversa, né, mano? E se essa galera não pesquisar ele, não dar um valor para essa história, eles também não vão dar para deles, né, cara? Tipo, no sentido assim de pesquisar o que for o trap, de registrar em livros, pode até ter documentário, porque o documentário ele tem um outro apelo, né? Uma linguagem audiovisual e tal. Mas em livros, assim e tal, registrar o que está acontecendo agora vai acontecer igual aconteceu com o hip hop lá daqueles tempos, né? Tipo, quem gravou um disco em 90, poucos se preocupam em registro em vídeo, em escrito ou algo do tipo, né? Era mais lançar o disco e divulgar ele nos shows, cantar e tal, né? É o que está acontecendo hoje, né? Estão lançando bastante trabalho, trabalhos muito bons, por sinal. Outros nem tantos, né? Mas enfim, e poucos se preocupam em registrar o que está acontecendo, né? Então, talvez agora ainda tudo é muito confuso, mas daqui talvez 10, 20 anos a gente olhe para esse momento agora. É importante que tenham registros, né? A gente tem essa cena de agora escrita, registrada de alguma forma, como que ela foi, como que ela se desenvolveu, né? Porque do mesmo jeito que chegou o trap, que é um novo jeito de se fazer rap, né? Pode ser que daqui 20 anos chegue outra coisa totalmente diferente e fique essa mesma discussão. Mas isso aí é rap, é trap, não é? O que que é, né? Essas Right. dúvidas. Exatamente. Cara, nossa, muito, muito bom tudo isso que você está colocando. Fica aqui, depois a gente vai conversar em off aí para você mandar todos esses livros. Eu faço questão de divulgar tanto nesse perfil aqui, como também faço questão de divulgar na nossa página do Facebook. E esse perfil é linkado com o Twitter. E eu quero fazer um episódio, acho que acredito que você vai me auxiliar nisso. Pelo menos uns 2, 3 episódios com livros da cultura hip hop aqui no Que Brasil, para o pessoal massa, cara, conhecer. massa. Do mesmo jeito que eu fiz do GOG, Visão de Rua, o Mendes, o Marechal, fiz do Ice Cube, do Dre. Pô, vamos fazer 1 ou 2, 3, sei lá, e tem espaço para isso. É uma Sobre série. livros, né, cara? Porque é isso que você É, falou, tem muito registro acadêmico, mas aí a gente vai recorrer à letra do Renan, né? Se a história é nossa, deixa que nós nós escrevemos, né? escreve, né? Exatamente. Exatamente. E na universidade eu senti isso, cara. Eu falei até com o Renan na época, ele falou, cara, mas tem muita coisa. Mas às vezes eu não soube me expressar para ele. Tem muita coisa no sentido acadêmico, mas não tem ali que aquele viés da rua, da vivência, né, mano? Do corre, sei lá. Faltava a nossa atmosfera, né, cara? Academia é legal, respeito pra caramba, tal, mas faltava alguma coisa com a nossa atmosfera. A Jaque, por exemplo, que passou por aqui, ela é uma pesquisadora da nossa atmosfera, ela é doutora. Então ela levou, ela teve a vivência, a militância e levou, assim como a nossa amiga Cris, da Crew Eclipse de Break. Ela levou para a faculdade de dança na Unicamp o lance dos b-boys, ela é coreógrafa, dançarina, então ela conseguiu reunir, e ela tem essa bagagem. Eu sinto falta disso, cara. Esses trabalhos Sim, que com você certeza. está fazendo é de suma importância, porque lá fora eles já vem sendo feito esse tipo de trabalho de viés histórico há muito tempo. Depois até vou te mandar, a gente pode, eu não terminei de ler, mas a gente pode, vou te mostrar alguns livros que eu já separei para esse episódio aí. Inclusive tem 2 da Crew Eclipse que são maravilhosos. O trabalho de mestrado da Cris
que é no, ele traz uma influência muito grande da dança, algo que é também deixa a desejar na academia, viu? Fala muito de rap, mas não fala das outras linguagens do hip hop, né? Como o grafite e o break e tal. Exatamente. Da hora, da hora. Cara, vamos. Eu vou te deixar aqui daqui a pouquinho. Te deixar. Olha a pretensão minha. Permitir. Eu falei deixar é porque eu falo pra caramba, cara. Não leve a mal, não. É o seguinte, Imagina, cara. É tudo nosso. vou para você fazer as considerações finais aí e pedir novamente, encarecidamente, que depois essa live vai pro YouTube, um monte de gente vai assistir. Acredito que sempre dá 400, 500 visualizações daí para mais. Pedir para o pessoal seguir lá o Submundo do Som, o site. Pedir também para o pessoal seguir no Facebook e no Instagram, Submundo do Som. O layout, ó, volto aqui a repetir. Ó o site aqui, deixa eu abrir aqui na tela maior. Ó o site aqui, que legal. É um layout maravilhoso. Falando aqui das bandas alternativas, punk rock, hip hop, enfim. Maravilhoso mesmo o seu trabalho. E pedir também para a galera se inscrever no canal Rebelde News, o link está aí na baixo, seguir no Facebook. E é isso, cara. Passa seus contatos, os horários dos seus programas aí, e depois me manda que eu faço questão de divulgar. Massa, é isso aí. Segue aí também no Instagram e no Facebook a editora Dana Letra, né? Lá a gente está postando aí todas as novidades que a gente pretende lançar do que a gente vem chamando aí de literatura hip hop, né? Livros de pesquisa, contos e crônicas aí que tem a ver com esse universo do hip hop. O Submundo do Som, né? Que o Fex falou. E aí tem os programas que eu faço na rádio, né? Então, aqui em Jaguariúna, na rádio Estrela FM, né? Era um modelo antigo, né? Sintonizar no radinho, mas também tem a rádio no site da rádio, a gente consegue ouvir online. Todo domingo, 6 horas da noite, ou então eu apresento o programa Consciência Brasileira, um programa com rap, rock, reggae, samba, MPB, mas sempre aquela música mais alternativa, né, cara? Por exemplo, domingo passado foi um especial Black Juniors. Um tempinho atrás foi o especial Código 13. Enfim, a gente resgata essas músicas que hoje a gente não ouve mais com tanta facilidade, né? Se não é quem pesquisa. Então a ideia, cara, é quem tá ligando o carro para ir no mercado, né? Tá voltando para casa. De repente sintonizou ali na estação sem querer, tá ouvindo Black Juniors e fala, porra, se conhece, vai, né, sentir a nostalgia. Se não conhece, passa a conhecer, né? Então é invadir aí as casas das pessoas através do rádio. Eu participo também da Mutante Rádio, que é uma rádio online, né? Vocês podem seguir no Instagram, Mutante Rádio, que é uma rádio mundial, né, cara? Mundial não só porque ela é online e todo mundo consegue sintonizar, mas porque tem colaboração em todos os países, né? Tem mano da Irlanda, Canadá, da Argentina, do Uruguai, muita gente participando, todos independentes, né? Cada um cria ali seu programa e apresenta. Lá eu tô com 2 programas, que é o Pancada, um programa de punk rock. Ele vai ao ar toda terça-feira, 1 hora da tarde, mas reprisa, acho que qualquer horário que você ligar na Mutante é capaz de estar passando ele, domingo, 1 hora da tarde. E apesar de ser um programa de punk rock, né, eu coloco muita música que conversa com o punk, que não necessariamente é do nicho, né? Por exemplo, Código 13, né, que é uma banda de rap, se assim podemos dizer. Rolei também Black Juniors nela, porque tem uma sonoridade bem oitentista, né? E o punk que a gente toca também, né, que eu seleciono para tocar, é esse punk dos anos 80. Cólera, Inocentes, Plebe Rude, Fogo Cruzado, AI-5, Condutores de Cadáveres e por aí vai, né? Várias bandas também que não adianta falar todas, né, Fex? Vai esquecer alguma. Mas é um programa que toca ska, toca rap, toca reggae, né? Mas sempre aquela coisa mais suja, mais ali próxima do punk, né? E o outro programa é o Desgovernados Rap, também na Mutante Rádio. É um programa que vai ao ar toda
terça-feira, né? Hoje foi dia dele, 4 horas da tarde, 1 hora de rap. E aí eu faço programas temáticos, né? Por exemplo, eu fiz um programa chamado Saia da Mira dos Tiras, então todas as músicas ali faziam crítica à polícia. Às vezes eu faço um programa chamado A Era de Ouro, toco só anos 80, ou às vezes é só o underground, desça meu nível, né? Só com rap underground, sujo mesmo. Ou às vezes é rolê 019, só com música aqui da região. Ou às vezes só com música da Bahia, às vezes só com música do Rio Grande do Sul. Enfim, cada programa ele tem uma temática, né? Tem músicas ali que se conversam entre si, né? E agora, em setembro, eu vou estrear um programa novo também chamado Conexão Latina, que é legal o consciência brasileira. Ele vai tocar rap, rock, reggae, porém da América Latina, né, cara? Vai ser as músicas dos nossos vizinhos e vai ter dica de cinema latino, vai ter participação de pessoas da Argentina, da Venezuela, Cuba, Uruguai, né? Vários contatos aí que vão entrar e vão conversar um pouquinho também, vão indicar música. E vai ser um programa bem legal, né? Que está em fase de produção. E é isso, cara. Minha contribuição com o rádio são através desses programas aí. Que isso, cara? Pô, você tá se tornando um personagem histórico do rádio brasileiro, o Zé Beto. Tá Imagina. dominando. Cara, sensacional. Fica aqui o convite para vocês conhecerem e, por favor, faço questão. Me mande o quanto antes, Só um detalhe porque... também, Fex, desculpa te cortar, Não, mas imagina. todos esses programas, o Pancada, o Consciência Brasileira, eles estão também lá no Spotify, no Deezer, né? Porque depois que ele vai ao ar, eu subo ele lá como se fosse um podcast, né? Então você consegue ouvir ele na íntegra ali também. Então, de repente, quem não conseguiu ouvir domingo, 6 horas da tarde na rádio, pode colar lá que tem lá a reprise do programa para ouvir quando quiser, né, mano? E já são 4 anos fazendo esse programa, né? Todos os episódios estão lá, mais de 134, se eu não me engano, episódios, né, cara? Cada um com 1 hora de duração. Então, tem bastante coisa lá para ouvir. Cara, e assim, me manda o quanto antes. Você bola um textinho aí e a gente bola, sei lá, uma arte para mim jogar lá. Esse de punk rock me interessou muito, cara. Eu sou saudosista do punk rock. Eu conheço mais de punk rock do que de samba, confesso pra você. Eu adoro, cara. Inocentes, Garotos Podres, AI-5. Pô, já foi no show do Ratos de Porão, Inocentes. É muito louco, cara. É uma Da hora. similaridade, igual você falou, com o hip hop. E, Ô, Fex, deixa eu só mostrar mais um livro aqui, cara, claro, que pô. passou, que a gente falou bastante do 30 anos do hip hop cultura de rua, né? Falou também do hip hop latino. E em 2020, né, ano passado, saiu esse livro aqui, cara, que é o 30 anos do hip hop cultura de rua traduzido para o espanhol, né? Ele foi publicado na Argentina Cara, e ele teve um prefácio aqui do Gesimel Roque, que é, né, um argentino. Na verdade, ele é uruguaio, né? Ele é uruguaio, ele se mudou para a Argentina depois que acabou a ditadura na Argentina, né? A gente começou a receber algumas pessoas. Ele foi um que, então, ali no começo dos 80 foi para a Argentina, conheceu o break, o hip hop. E a febre do break era muito forte na Argentina, mas chegou ali perto de 87, 88, deu uma murchada. E não tinha mais assim o break em tanta evidência como antes. Só que ele soube que no Brasil ainda tinha, então ele veio para cá. Quando ele vem para o Brasil, ele começa a fazer algumas improvisações e se cruza com o Donizete da TNT, que agencia para ele o DJ Cuca, né? Ele grava 2 discos aqui no Brasil, um em 89 e um em 90, né? E o louco dessa história é que um pouquinho antes, esse disco ele começou a ser produzido em 88, né? Por pouco, talvez o primeiro disco de hip hop do Brasil fosse gravado por um uruguaio que veio da Argentina, né? Mas por muito pouco, ele não deu tempo, né? A questão de mixagem e tal, ficou pro ano seguinte. Então é uma história muito louca. E ele conta no prefácio desse livro, né? Ele assina para mim o prefácio desse livro, ele conta essa história. Então, a história do disco Hip Hop Cultura de Rua, né, cara? Hoje tá em espanhol para todos os países de língua
espanhola, né, de castelhano, poder conhecer um pouquinho mais aí da história do hip hop do Brasil, de São Paulo, da São Bento, né? E isso aí, cara, para mim é uma conquista muito grande, né? É algo assim que eu carrego como um troféu. Nossa, cara, pô, parabéns. Eu achei que quando você fosse falar desse livro, eu achei que você já tinha exposto. Eu devo ter me confundido aqui. Mas sensacional, cara. Pô, trabalho de 1000 grau mesmo. Olha que coisa, hein? Gravou com o lendário DJ Cuca. Ó, só pra galera ver aqui o Instagram, editora Dando a Letra, ó. E depois tem o Instagram também, Submundo do Som. Pra galera seguir lá. Da hora demais. Pô, Jeff, pô, o papo tá agradabilíssimo, cara. Vamos marcar um outro aí. É muita informação, Vamos. velho. Eu tô sempre a postos, cara. Vamos nessa. Pô, eu gostaria de te agradecer. Às vezes você. Eu até te peço perdão aqui, porque às vezes eu tô conversando contigo e tô olhando aqui, porque o pessoal ao mesmo tempo fica mandando mensagem e tal. E às vezes você tá falando, não que eu não esteja te ouvindo, longe disso. Tô Pode prestando crer. bastante Não, eu atenção. entendo É que eu perfeitamente. tô dando uma atenção pra galera aqui, manda mensagem, tá conectado e tal. Cara, eu te Tá agradeço certo. mesmo. Pô, foi de grande relevância, cara. Pô, você conhece muito, tem muito a colaborar. De antemão, te Não, agradecer. ainda tô aprendendo, né, cara? Ainda ixi, tem muito que aprender, que conhecer, que pesquisar. Conheço só a pontinha do iceberg, né? Ainda tem muito que batalhar aí para aprender. Não, Beber na nossa, fonte, né? Ir atrás de quem sabe, né? vamos aprender Conviver junto, com essas pô. pessoas. Vamos sim, cara. Aprender junto, esse é o caminho. Te agradecer demais, cara. Profundo conhecedor, pesquisador, historiador aí da cultura. Pô, para mim foi uma honra mesmo. E te agradecer também por toda essa força que você está dando para a gente do Rap Old News aí, em nome da equipe. Depois a gente vai marcar um encontro pessoalmente aí, para você conhecer o Vamos. restante da rapaziada. E vamos ver se a gente amadurece, cara. Eu depois vou te chamar em off aí. Quem sabe a gente bola algum coquetel, alguma coisa de lançamento aqui em Campinas, em algum espaço. Reunir uma galera aí, pós-pandemia, para a gente fazer esse livro agigantar mais aí. Não só esse, o Hip Hop Cultura de Rua, que será relançado, como todas as obras aí, né, cara? Que estão a caminho aí, como você bem disse. Massa. Pô, cara, eu te agradeço mesmo profundamente, cara. Nossa, muita informação, muita coisa bacana. Muito mesmo. Eu acredito que quem vai ver depois e quem tá assistindo vai se surpreender, cara. Valeu mesmo. Obrigado, viu? E Eu que de agradeço, antemão, cara. Tamo junto. para qualquer coisa aí, a falta de Que atenção. isso. Que às vezes eu não é que eu É, disperso, não, é que tem muita coisa aqui nos bastidores. tá certo, meu mano. Tranquilo. Porra, que honra, velho. Obrigado mesmo, A viu? honra é minha, cara. Valeu mesmo. Vamos aumentar essa parceria aí. Eu sei que eu tô em boas mãos. Fechou. É nóis, tamo junto. Obrigado, viu, mano? Forte abraço, cara. Até mais. Até mais.